Bom dia Brasil. Prazer estar com vocês agora. Um horário diferente, obrigado. Tá? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o professor Gustavo Pazetti, da UniRV, falando sobre a soja travou, e agora? Isso. Djalma Ribas, acordou cedo, Djalma. Seja bem-vindo, Djalma. Vamos aí, tá? Daqui a pouquinho, então, vamos já estar conversando com o professor Gustavo Pazetti, que é mestre em Fisiologia Vegetal da faculdade da UniRV, aqui de Rio Verde, tá ok? Então, dentro de alguns instantes, Rodolfo Colombini, seja bem-vindo, Rodolfo, tá ok? Então, dentro de poucos, vamos estar conversando com o professor Gustavo Pazetti, tá? Falar sobre o tema A Soja Travou, e agora, tá? Ontem mesmo a gente teve ali na região da Estância, tá? Sentido Caiapônia, tá? A gente vê que a soja praticamente está com 60 dias, a soja não fechou, tá? Não só lá, como diversas regiões aqui do município de Jataí, indo para Serranópolis também, tá? A soja praticamente está com 60 dias, ela se encontra travada, tá? Fábio, seja bem-vindo, Fábio. Tá ok? Então, vamos ver o que o professor, né, tem para nos... Gustavo, aí, já está conectado então, professor. Professor, então eu vou fazer o convite, o senhor simplesmente só precisa aceitar, tá ok? Vamos lá. É só você acertar agora, professor. Isso, aí, isso mesmo. Aí, professor. Bom dia, Nestor, tudo bem? Bom dia, professor. Muito bom. Certinho. Tá escutando bem? Tá vendo bem, né, professor? Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, oficialmente, né, vamos começar já, são 7 horas e 3 minutos, né? Então, bom, hoje mudou o horário, né? Então, normalmente tem feito à noite, mas hoje, né, devido à disponibilidade do professor, tá? Vamos estar começando às 7 horas, tá ok? Então, primeiramente, bom dia, né? Bom dia, Brasil. Bom dia a todos que nos acompanham aí, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nestor, sou um agrônomo, trabalho há quase 20 anos aqui na região de Jataí, tá? E possuo o canal aí Agro NTK, tanto no Instagram como no YouTube, tá? Hoje o nosso bate-papo é com o professor Gustavo Pazetti, que é mestre em Fisiologia Vegetal, professor titular da UniRV em Rio Verde. Prazer enorme estar falando com o professor, tá? Professor, se sinta à vontade, pode fazer a apresentação. Está em casa, professor. A bola é sua. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero externar o meu agradecimento a você, Nestor, por me conceder essa oportunidade de poder estar aqui trocando ideias, né? E discutir sobre um tema tão importantíssimo para todo o agro, não apenas do sudoeste goiano, mas, na verdade, grande parte do Brasil. Goiás é muito complicada por veranico, né? E não bastasse isso, nós tivemos em pleno novembro alguns dias de frio que veio ainda a causar impactos na fisiologia da planta, que em situações, dependendo de outros atributos, por assim dizer, né, ligados a perfil de solo, fertilidade ou até mesmo variedade, poderão repercutir de forma negativa, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou com muito orgulho engenheiro agrônomo, né? Meu mestrado em fisiologia vegetal, focado em fisiologia do estresse. Tive a oportunidade de prosseguir na qualificação a nível de doutorado aqui na Universidade Federal de Goiás, né? Onde trabalhei com manejo nutricional e manejo de reguladores. E há 28 anos estou incumbido aqui com grande bênção como professor na FESURB, Universidade de Rio Verde, Goiás, aqui na Faculdade de Agronomia, né? Trabalhamos com fisiologia, trabalhamos com nutrição e vamos para o nosso desafio de hoje, né, Nestor? Sim, com certeza. Então, professor, a grande pergunta é a seguinte, né? Lógico, devido principalmente aí ao déficit hídrico, né, professor? Esse desenvolvimento, né, menor da planta de soja, né? A gente vê aqui em diversas regiões de Jataí, né, que a soja se encontra com 60 dias, né, de desenvolvimento, né? E tem áreas, por exemplo, que ela não fechou a rua ainda, né? Ela se encontra praticamente
como a gente tem falado aqui, praticamente a soja está travada. Agora, voltando às chuvas, né? A principal pergunta também que o pessoal tem questionado, professor, é a seguinte: ela deve alongar o ciclo, ela deve continuar o ciclo normal ou vai adiantar? Fisiologicamente, professor, qual vai ser qual o comportamento da planta da soja agora que voltou, entre aspas assim, voltou as chuvas? Vamos lá, Nestor. Isso, evidentemente, vai estar muito ligado à questão de grupo de maturação, né? Ou simplesmente os hábitos que existem no que diz respeito se a soja é de caráter determinada, semideterminada ou indeterminada. Sim. Bom, em princípio, nas bases fisiológicas, quando a gente fala em fenologia, comumente se fala numa fase vegetativa, né, que é conhecida como fase juvenil também, e a fase reprodutiva, que é conhecida como fase de maturidade. Na grande maioria das espécies consideradas plantas com indução autônoma do florescimento, se considera que existem algumas condições endógenas, condições internas da planta, sinais, né, que ela deve interpretar para iniciar a transição de fase juvenil para a fase de maturidade. No passado se acreditava que era a idade cronológica, né? O tempo mínimo. Hoje está muito bem claro que é tamanho mínimo. E como se interpreta isso na fisiologia? Se interpreta como a área foliar mínima necessária para que a planta, entre aspas, né? Porque quando a gente expressa essa palavra, as pessoas poderiam interpretar como que se a gente estivesse dizendo o que a planta pensa. Quando a planta interpreta isso, ela interpreta como uma área foliar mínima suficiente para garantir seu objetivo básico, que é a perpetuação da espécie, né? Pois bem, então, se nós temos veranico, e quando você avalia dos fatores ambientais, né, o que mais afeta o crescimento da planta é a água, né? Tanto nos dois aspectos, divisão ou expansão, mas principalmente expansão celular. E a expansão colabora em porcentagem com até 90% do tanto que uma planta pode crescer. Só se faz expansão, Nestor, se há pressão de turgor condicionada pela entrada de água. Então, em princípio, um veranico que tende a reduzir o crescimento cria condições para que a planta demore em questão de tempo para alcançar o tamanho mínimo para que a transição ocorra. Ok? Muito Certo. bem. Agora, vamos colocar pimenta no caldo. Vamos falar de hábitos de crescimento, né? Determinados e indeterminados. Se nós temos, por exemplo, uma soja indeterminada, e isso já aconteceu no passado, em que, por uma questão de veranico, ela perde as primeiras estruturas que ela formou, como vagens, ok? E também perde folhas, porque eu vi soja praticamente esturricada, né? Especialmente nas áreas com perfil mais frágil, né? Mas vamos naquela soja em que ela perdeu vagem. Da fecundação da flor, Nestor, até a maturidade fisiológica, internamente acontecem na semente inúmeros processos. Ao final da embriogênese, né, aquela estrutura que nós chamamos de grão, ou que poderá ser semente, começa a produzir sinais químicos, né, que indicam o final da formação dessa semente e que também sinalizam a planta para fechar ciclo, tá? Esse principal sinal é o ácido abscísico. Porém, se você perde essas estruturas reprodutivas por uma questão de veranico, né, que condiciona muito para a produção de um outro hormônio indutor de aborto, então esse sinal que dá ordem, por assim dizer, à planta, para ela ir aos poucos ir envelhecendo, ele desaparece. E se por Esse hormônio, professor, esse hormônio é etileno? Não, o hormônio também, o etileno é um hormônio que, tanto o etileno quanto o ácido abscísico, eles são considerados os sinais químicos que coordenam os últimos estádios de desenvolvimento. Certo. Também são mensageiros químicos associados com estresse, né? E que no passado, como eles reduzem bastante o crescimento, né?
provocam envelhecimento, provocam aborto, eles foram catalogados como hormônios ruins. Ruins para nós, né? Porque prejudica, em último análise, o teto produtivo. Mas para as plantas são excelentes, porque são eles que vão governar o comportamento da planta diante da situação de estresse, né? Então, como é que a planta interpreta o estresse, Nestor? A planta interpreta o estresse como uma condição imprópria, ok? Automaticamente, o que ela tem que fazer? Reduzir crescimento, reduzir metabolismo, né? Então, esses dois hormônios, eles estão associados, por exemplo, com inibição de síntese proteica. E quando você olha para esse detalhe, né, inibe síntese proteica, e se aceitamos que a grande maioria das enzimas são proteínas, automaticamente esses agentes catalíticos que coordenam o metabolismo, por estar em menor quantidade, vão condicionar para menor taxa metabólica e, obviamente, menor crescimento. Mas a pergunta principal é: qual é o custo energético da síntese de proteína? O custo energético da síntese de proteína, desculpando a palavra, ele é medonho, ele é altíssimo, né? Então, essa é outra estratégia também da planta, né, para visando reduzir energia de crescimento, canalizando energia para manutenção, para dessa forma, então, a planta buscar de forma mais eficiente, por assim dizer, seu objetivo principal, que é a perpetuação da espécie. Então, Nestor, se há aborto dessas estruturas reprodutivas e, em seguida, vem chuva, e que, pelo comportamento indeterminado da planta, ela procura se refazer, certeza, esse ciclo vai alongar. Não tenha dúvida disso. Né? Então, essa é a análise que, a princípio, pode se fazer. Agora, a soja ou qualquer planta, ela atingiu a fase de transição, né? Que coordena a mudança de fase juvenil para fase de maturidade, né? O pessoal fala em fase vegetativa, fase reprodutiva. E em fase reprodutiva via veranico ou qualquer outro estresse, isso vai condicionar para que a planta interprete isso como uma ameaça à sua sobrevivência. E, em geral, o que se registra? A planta fecha seu ciclo mais rápido, né? Por que irá fechar seu ciclo mais rápido? Bom, se você imagina etileno, uma das ordens, por assim dizer, mas um dos efeitos, classicamente, pelos quais o etileno é reconhecido, além do aborto, né, além de reduzir síntese proteica, é o amarelecimento de folhas, porque ele coordena ou estimula a degradação da clorofila. Então, quando você vê um trifólio amarelecendo precocemente, aí você pode apontar para dois fatos importantíssimos. Ou nós temos uma planta com um precário sistema radicular no que diz respeito à formação de pelos radiculares, né? Ou existe uma condição sinalizando a planta para envelhecimento precoce, e que normalmente são condições associadas com estresse, que poderá ser estresse hídrico, estresse térmico, estresse luminoso, até porque diante do estresse luminoso, o precursor da clorofila ele não é produzido, né? E a clorofila é uma molécula que não tem vida eterna, né? A clorofila passa por um ciclo intenso de síntese e degradação, né? E aí o precursor, que é o protoclorofilídeo, ao não receber luz, não produz clorofila. Enquanto não se produz clorofila, o etileno está comandando a degradação da clorofila e aí você passa a ter envelhecimento precoce. Correto, professor. Então, até o momento, né? Agora com o retorno das chuvas, né? Então o ciclo provavelmente deve aumentar um pouquinho. Caso ocorra um veranico, um próximo veranico, por exemplo, o pessoal tem até comentado alguma coisa, talvez um veranico aí ainda em janeiro, né? Caso ela passe por um novo veranico, aí sim ela deve antecipar o ciclo, né? Sem dúvida, porque já em janeiro, por exemplo, já nós vamos ter uma soja que possivelmente está Praticamente já para lá, quase do meado de enchimento de grão, talvez, ou quase chegando, né? Início de janeiro,
nós ainda estaríamos aí com soja, talvez, dependendo da data de semeadura, nós que foram plantadas primeiro, né? Mas essas plantadas aqui em novembro de janeiro, nós vamos ter soja aí em R5.2, R5.3, né? De grão, e passa a sofrer veranico, não tenha dúvida que ela vai antecipar seu ciclo. Porque qualquer que seja o estresse, depois que esse estresse se manifesta em fase reprodutiva, a planta tende a enxugar seu ciclo, tende a encurtar seu ciclo. Tudo. Então, ok. Quero agradecer, então, aqui, ó, o Agro Underline K, que comprou um selo, né, para ajudar aqui o nosso canal. Muito obrigado. E o professor? Tá. Professor, em relação ao o que pode ser feito, então, nesse momento? A aplicação, por exemplo, de aminoácido, de algum hormônio, pode melhorar o desenvolvimento, professor? Qual seria, talvez, alguma recomendação para fazer nesse momento, nessas plantas que praticamente não se desenvolveram? Sim. Há várias estratégias, Nestor, que são o que a gente considera medidas paliativas, por assim dizer, né? E que, em alguns casos, podem ser muito importantes para a recuperação. Mas o primeiro quesito, né, que deve ser observado, o primeiro de todos, é que quando nós temos planta em pleno estresse, por favor, não faça nada, tá bom? Qual que é a interpretação disso? Em pleno estresse, a planta está num desgaste energético profundo, tá bom? E qualquer produto que você quiser fazer, um MAP purificado, nutrição associada a bioestimulantes, né? Aminoácidos associados a micros, que são excelentes ferramentas que vão nos ajudar, não tenha dúvida, eles serão metabolizados, né? E metabolismo significa uma carga energética. Agora, imagina você impor uma carga energética a quem já está energeticamente desgastado porque está enfrentando um estresse. Então, em pleno estresse, a gente não recomenda nada, a não ser as aplicações de defensivos que devem ser feitas em horários mais amenos, por assim dizer, né? Para evitar a fitotoxidez, né? De forma mais clara. Porque isso a gente precisa entender, né? Os produtos que nós utilizamos como defensivos, sejam eles inseticidas, fungicidas, ou até mesmo os herbicidas mais seletivos, eles também impõem um gasto energético na planta. A planta vai metabolizar, né? Então, se recomenda que, se possível, não se faça nada em pleno estresse. Agora, vamos tocar no ponto, né? Nós estivemos com veranicos profundos. Estava na padaria comprando pão, né? Encontrei um ex-aluno já das antigas aqui, hoje ele é produtor rural, e ele disse assim para mim uma frase interessante: professor Passetti, a soja é o tal do mato que deu certo, né? E realmente, quando você compara fisiologicamente a soja a um algodão, por exemplo, com soja e aos sojicultores de todo o país, a soja fisiologicamente perto do algodão é mato, né? E ela pode responder sim ao manejo pós-estresse. Mas será necessário que, diante dessa chuva, a gente poder fazer as intervenções, né? E intervenções nós temos desde as mais antigas, né, que ainda continuam com bastante promissoras, que é o caso do MAP purificado, por exemplo, uma ferramenta fantástica, fantástica para você recuperar a planta do estresse. E quando você associa MAP purificado a um bioestimulante, a resposta é muito melhor ainda, não tenha dúvida, né? Nesse sentido, ultimamente saíram alguns MAPs, por assim dizer, um pouco mais evoluídos. MAPs que às vezes as empresas não chegam a abrir a bula por completo, né? Mas com certeza você, pelas respostas que você vê da planta, né, ao manejo pós-estresse, você percebe que ali não existe apenas nitrogênio e fósforo, né? Existe um algo a mais, porque a resposta é fantástica. Então, alguns são MAPs que vêm enriquecidos com magnésio, outros vêm enriquecidos com um cheiro de aminoácido,
e até micronutrientes como zinco, cobre, né, manganês. Por que isso, né? E qual que é a importância de estar com produtos assim cada vez mais técnicos e com produtos mais, por assim dizer, mais responsivos, né? Quando você analisa as respostas da planta ao estresse, Nestor, a planta diante do estresse, qualquer que seja o estresse, ela produz sinais, tá? Sinais, indicadores do estresse para ativar dentro da planta circuitos que conduzem às respostas, né? Que vão resultar, por exemplo, na produção de antioxidantes. A planta produz seus próprios antioxidantes, né? A planta tem um sistema de detoxificação, não apenas por esses antioxidantes, mas também por agentes catalíticos, que são enzimas que degradam os radicais superóxidos, né? E que são os principais produtos que acabam sendo produzidos quando a planta está em situação de estresse e que, como o próprio nome diz, radicais superóxidos, são extremamente agressivos para a planta, né? Então, esses produtos, ao ser produzido, eles ativam circuitos e, obrigatoriamente, eles têm que ser metabolizados pela planta. Porque, senão, esses produtos se acumulam e vão provocar o dano conhecido, dano por estresse oxidativo, que, em algumas situações, Nestor, dependendo do que você tenha na parte química de solo, você pega uma soja e você, a princípio, você diz assim, meu Deus, mas que doença é essa, né? E não é doença nenhuma, é a famosa mela seca. Parece que a planta recebeu um banho de água fervendo, sabe? Está esturricada, ela está queimada, né? Então, esse é um estresse oxidativo profundo. E se há um estresse oxidativo profundo... Acontece Pode falar. Principalmente em solos arenosos, por exemplo, professor, quando dá aqueles veranicos de uma semana, parece que até que jogou água quente, né? Que a planta... Aí é maior também, Nestor, porque, na verdade, quando você tem veranico, em qualquer situação que você tenha, você não vai ter só o estresse hídrico. Você vai ter associado, pelo menos, mais outros 2 estresses e um terceiro que é o oxidativo. Esses outros 2 estresses é estresse nutricional, porque a planta não come nutriente, ela bebe nutriente, né? Os principais processos pelos quais a raiz estabelece contato para poder absorver íon é a intercepção radicular, que se dá quando a raiz cresce aleatoriamente no solo, mas como os nutrientes também estão distribuídos aleatoriamente, a contribuição desse processo é mínima. E os outros 2 processos pelos quais a raiz estabelece contato com o íon para poder absorver é difusão e fluxo de massa, né? Os 2 precisam de água, né? A difusão, um filme estacionário de água, e o fluxo de massa, um filme de água móvel. Então, E se você pergunta, professor Pazetti, o que a planta faz com a água que ela absorve? 98% da água que a planta absorve, mínimo, ela utiliza para se refrigerar, Nestor, né? Então, automaticamente, assim que a luz bate sobre os estômatos, né, o primeiro sinal interpretado pelas folhas para abrir os estômatos é luz solar. Aí ela abre os estômatos. A pergunta que a gente faz para o aluno, né? Para quê? Há 2 processos, né? O primeiro é para absorver CO2 e ela fabricar sua própria energia via fotossíntese. E o outro, que é consequência, é para se refrigerar, né? Então, a planta funciona, a folha funciona na planta, a função primária dela é como se ela fosse o radiador do carro, certo? E aí, em solos arenosos, isso é mais complicado por 3 aspectos básicos, por assim dizer. São solos com menor capacidade de armazenamento de água, né? São solos mais pobres, depois eu vou tocar nesse assunto. Originariamente são solos pobres, nutricionalmente falando, né? E além disso, né, você tem o impacto disso em cima de temperatura da planta é grande, porque a reflexão, né,
todo corpo que absorve radiação solar, ele emite e também reflete, né? Então, quando você não tem água suficiente no solo, ele se aquece facilmente, né? O solo arenoso, por quê? E aí, quando a água evapora, o espaço que estava ocupado pela água passa a ser ocupado por gases, especialmente ar, né? E o ar, depois que ele se aquece, dificilmente ele se esfria. Ele é um péssimo condutor de calor. Isso vai veranico também em cima da planta, porque uma planta que passa por veranico num solo arenoso, o veranico, além de iniciar mais cedo, ele tem implicações mais profundas na planta, né? Então, esse superaquecimento, em virtude de bloquear a transpiração, porque quando a planta transpira, ela se refrigera, ele tem um impacto profundo na planta, né? A folha se superaquece. E aí você, analisando para o balanço energético da planta, que em fisiologia nós falamos de balanço de carbono, né? De um lado você confronta a fotossíntese, do outro lado você confronta a respiração. Na essência, rapidamente, fotossíntese produz carboidrato, respiração queima. E quando você analisa a resposta desses dois processos a aumentos crescentes de temperatura, na medida que aumenta a temperatura, a fotossíntese aumenta, mas aumenta de forma quadrática, né? Ou seja, um determinado ponto em que ela começa a declinar. Há uma inibição térmica da fotossíntese. E quando você analisa a resposta da respiração, você tem um acréscimo linear em resposta à temperatura. Então, o sistema enzimático todo dessa rota metabólica chamada respiração, termicamente é mais estável. E assim tem que ser. Porque energeticamente a respiração é muito mais estratégica, né? Embora a respiração dependa do carboidrato que a fotossíntese produz, mas quando a planta queima esse carboidrato, quando a planta oxida esse carboidrato, ela produz muito mais energia na forma de ATP, né? Que essa é a energia que faz a planta funcionar. Então, com acréscimos cada vez maiores de temperatura, você terá inibição de fotossíntese, enquanto a respiração não para, né? E nas plantas, que eu fisiologicamente chamo elas de mais preguiçosas para fabricar seu próprio alimento, né? Que são a soja, o feijão, tomate, algodão, enfim, são as plantas C3, nós temos outro complicador, porque na medida que aumenta a temperatura, a mesma enzima que captura CO2 e fabrica carboidrato, ela passa a queimar carboidrato. Isso é um processo chamado de fotorrespiração. Que no passado, cientistas, ao analisar, né? Está se perdendo carboidrato na forma de CO2. Está se perdendo nitrogênio na forma de amônia. Então esse é um processo pejorativo. Pejorativo, vírgula. Né? Esses dias para trás, no passado, mesmo jornais no exterior, catalogando a fotorrespiração como se fosse uma falha da fotossíntese. O cara que afirma uma coisa dessas é um louco barrido, né? A respiração ela é uma baita de uma válvula de escape para a planta C3 em situação de estresse. É uma baita de uma válvula de escape, né? Exatamente para evitar a destruição do aparelho fotoquímico da fotossíntese, né? Então, são estratégias criadas, né, pelo divino, né, por nosso Pai do céu, como estratégias para a planta aprender a se defender, né? Então, quando nós analisamos para solos arenosos, a questão é mais crítica ainda, né? E aí, quando você fala do estresse oxidativo, né, por que a planta esturricou, né? Possivelmente aí nós temos deficiências associadas a cobre, a zinco, a manganês, a boro, né? Zinco, cobre, manganês, eles são cofatores enzimáticos de enzimas importantes que detoxificam, né? As famosas superóxidos
dismutases, peroxidases. Quando analisamos o ferro, catalases, enzimas superóxidos dismutases, né, que detoxificam e evitam o estresse oxidativo. Algumas dependem de cobre, outras dependem de manganês, mas todas elas são ativadas por magnésio. E aí você se pergunta, como é que anda a preocupação pela grande maioria dos produtores no tocante à fertilização com magnésio? Magnésio foi aquele elemento que foi esquecido ao longo dos anos, né? E nós, durante muito tempo, aqui no sudoeste de Goiás, viemos utilizando, durante muito tempo se utilizou aí a formulação 2,20,18, né? Às vezes até 400 quilos. Imagina, ano após ano, você pondo em semeadura mais de 70 pontos de potássio. Há um trabalho feito no passado pela professora Júnior Menezes, daqui da universidade, em parceria com o doutor Vinícius Benites, né, que é o líder da pesquisa de fertilizantes a nível de Embrapa, inclusive com o patrocínio da Comigo, né? E esse estudo mostrou, na época, que 90% do solo do sudoeste do Goiás estão abarrotados com potássio. Abarrotadíssimos com potássio, né? E aí, nessa situação, a propensão a você impor uma fome, embora não apareça, mas não significa que não exista, a famosa fome oculta de magnésio, ele é grande, né? E aí você passa a ter uma planta, então, que vai ser mais predisposta ao estresse, né? Porque... Correto. E, professor, o senhor tocou no ponto aí em relação ao magnésio, né? Estou vendo, né? Não é só o professor, acho que é unânime, né? A grande maioria dos pesquisadores que eu tenho conversado, né? Dos professores, né? Para mim, um grande gargalo em termos de nutrientes, né? É o magnésio, né? Sem dúvida. É um dos principais. É um dos principais, né? Sem dúvida. E tem muita... por exemplo, eu durante a minha... carreira, né, de Sim. agrônomo, praticamente só uma vez eu recomendei um calcário calcítico, tá? Uhum. 99,9% as minhas recomendações são todas em relação ao calcário dolomítico, principalmente para incorporar, né, o magnésio no sistema, né? Sim. E a gente vê, acho que o professor também sabe, né, que em muitas regiões o pessoal tem colocado calcário dolomítico, né, e também calcário calcítico, né? Olha, Não querendo desmerecer, né, e também não querendo também se sim. privilegiar, né, dessas informações, né, mas quanto mais a gente poder colocar, né, o magnésio via calcário, né, acho que é uma das formas assim talvez mais fáceis de estar acrescentando o nutriente no solo. Sim. E não tenha dúvida. Agora, o detalhe, Nestor, é que a gente depende muito das reatividades de calcário, né? Então, conforme o PRNT, você não vai ter aquela resposta imediata, né? Então, A disponibilidade, né? além disso, para nós termos o efeito principal do calcário, que é neutralizar a acidez, a gente precisa de água, né? Porque verdadeiramente o que neutraliza a acidez não é o calcário, né? E sim a reação do calcário com água, que gera hidroxilas, para neutralizar tanto a acidez ativa quanto a acidez potencial e até mesmo o alumínio, que é originariamente um grande problema no solo do cerrado, né? E problema que se amplifica ainda mais, Nestor, quando nós temos predisposição à deficiência de boro, né? Especialmente nas dicotiledôneas, né? Que são muito mais exigentes em boro. Não que as monocotiledôneas não sejam, né? Temos uma monocotiledônea com uma elevada demanda por boro, né? Que é o milho pipoca. E aí, quando você tem deficiência de boro a nível de sistema radicular, além de prejudicar o crescimento do sistema radicular, as pesquisas, né, mostram que a planta que sofre deficiência de boro, ela passa a produzir muito mais carga negativa na parede, né? A ciência chama isso de pectina metilada não esterificada, que passa a ser considerado sítio específico para ligação de alumínio. Então, se
predispõe a planta à toxicidade por alumínio quando existe deficiência de boro, né? Agora, eu tenho andado muito pelo Brasil, Nestor, e um outro nutriente também que tem chamado muito atenção, parece com elevada frequência como deficiente, tem sido o cobre. Sabe? Cobre, né? Tem aparecido com elevada frequência como deficiente na grande maioria das análises foliares que a gente indica realizar, sabe? E quando você vê o sistema de produção, o que mudou no sistema de produção, talvez nos últimos 10 anos, né? No passado, o produtor utilizava formulado micrado, né? Então vinha micronutriente. O formulado micrado passou a ficar caro, a gente entende isso, e basicamente o que o produtor faz hoje no sistema de fertilização, ou no sistema de produção no aspecto de fertilização, é MAP e cloreto. MAP e cloreto. MAP e cloreto, né? Alguns optam por um super simples, né? O que a gente acha espetacular, porque está se contemplando de forma mais carinhosa enxofre, que é outro nutriente, por exemplo, que para solos arenosos é seriamente problemático. Ou até mesmo nos solos argilosos, né? Onde se condiciona para calagem superficial, fosfatase superficial, né? Porque o excesso de hidroxila, assim como o fósforo em excesso, ele desloca o sulfato do sítio de ligação. E o sulfato se move facilmente, alcançando profundidades maiores no perfil, né? Então, acho que tem um professor que trabalha muito em enxofre, não vou lembrar o nome dele, ele tem um gráfico clássico que mostra que não tem enxofre, mas em profundidade, né? E lá em cima, pouco enxofre. E quando você olha para o enxofre, você está falando de um elemento que vai condicionar para a produção de aminoácidos sulfurados. Existe um aminoácido, né, que é a cisteína, precursor de um antioxidante fantástico chamado glutationa, né? Para você ter ideia a que nível que nós chegamos com tecnologia, hoje já tem empresas comercializando precursores de cisteína, na verdade, folcisteína, né? Que ao ser metabolizado resulta na síntese de glutationa. E aí essas empresas, por exemplo, posicionam esses produtos para fazerem aplicações junto com herbicidas ou junto com fungicidas, a fim de amenizar esse estresse químico. Esse é outro detalhe importante, né? Que o produtor precisa estar atento, né? Com raras ocasiões, produtos que são aplicados via folha não serão metabolizados, né? Todos são metabolizados. Certo. Outra coisa também, né, professor? A gente saltou aí de uma média de 55, 60 sacas, né, para um potencial aí acima de 80 sacas, né? Desde as condições, né, desde as condições aí climáticas forem favoráveis, né? A gente sabe que o potencial da soja, né, mesmo em solos novos, né, a gente sabe que aumentou bastante, né, professor? Sim. E aí, qual é a análise que tem que se fazer disso, né? Pelo melhoramento genético, quando você introduz genes para melhorar a produtividade, primeiro você não tem como você aumentar os genes na planta, tá? Eles são fixos, né? E quando, pelo melhoramento genético clássico, se introduzem genes para melhorar a produtividade, quase sempre se penalizam genes relacionados à tolerância ou à resistência. Então, pode ser, Nestor, que futuramente a história me condene, mas eu acho meio difícil, pelo melhoramento genético básico, reunir na mesma variedade, ou híbrido, o que for, quesitos para elevada produtividade e, ao mesmo tempo, para elevada tolerância ou resistência. Então, não tem como. Segundo ponto, uma variedade de soja com alto potencial produtivo, ele é muito mais exigente. Eu considero essa variedade como uma atleta de alta performance, né? Que para ter rendimento não é com arroz e feijão que ele vai ter um bom rendimento. Ela tem que ter uma nutrição diferenciada, né? Não se produz
ou não se aumenta a produtividade por base de mágica. É importante que se reconheça que também, além do melhoramento genético, houve incremento na concentração de CO2 no ambiente, né, Nestor? Enquanto na década de 1800, 1900, nós falávamos em 290 ppm de CO2, nós estamos discutindo hoje quase 415 ppm de CO2, porque se queima muito petróleo diariamente, né? E, claro, ao aumentar CO2, você tem mais matéria-prima para fabricar carboidrato. Mas não há como negar a evolução genética produtiva. Agora, veja bem, para produzir 1 tonelada de grão de soja, mínimo você precisa 80 quilos de N. Tem como você produzir 2 toneladas de grão de soja com os mesmos 80 quilos de N? Não tem, né? Então, é isso que o produtor precisa entender, que não existe base de mágica e que para se produzir mais, a principal tecla por onde ele tem que abordar seu cultivo é buscar a funcionalidade, o equilíbrio funcional do cultivo. Com 3 quesitos básicos: ter uma melhor distribuição espacial de plantas, e para isso ele tem que apostar em sementes de vigor e qualidade de semeadura. E plantabilidade? Plantabilidade, exatamente, né? Vigor, plantabilidade, e manter essa planta se refrigerando a maior parte do dia durante todos os dias da sua vida. Porque não tem como, Nestor, você imaginar que uma máquina, e a planta não deixa de ser uma máquina, mas se você analisa uma máquina, um motor de um carro, não tem como ele funcionar de forma equilibrada se ele não se refrigera, Nestor. Não existe isso, né? E quando você exclui a água, né, e você analisa a matéria seca, 90% da matéria seca é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso é de graça. Para a planta aproveitar carbono, hidrogênio e oxigênio, precisa de luz solar. Isso é de graça. E os outros 10% que formam a planta, o que é? Nutrição. Então, não tem como imaginar coisas mirabolantes. E o que o produtor tem que fazer é o arroz com feijão bem feito. Porque se não atrapalhar a planta, Nestor, se a gente não atrapalhar a planta, nós temos mais de 50% do jogo ganho, né? Agora, o que significa não atrapalhar a planta? Conhecer na essência a fisiologia de cada planta, né? E se fazer a pergunta, né? O que a planta prioriza para crescer? Se a gente desse uma de maluco aqui, né? Imaginássemos que nós pudéssemos conversar com as plantas e elas respondessem para nós, você pegando uma planta depois que ela completou seu primeiro ano de vida, né? Que é depois que ocorre a maturação fisiológica da semente, ali dentro você tem um embrião em miniatura. E se você pergunta para esse embrião, meu queridinho, você é formado por 2 metades, né? A metade que nós vamos visualizar, parte aérea, e a metade que a gente não vai visualizar, sistema radicular. A qual das 2 metades você dá prioridade para crescer primariamente, em primeiro lugar? Sabe o que o embrião responderia? Ele responderia: Nestor, disponibilize água para mim que eu vou te mostrar a qual parte eu dou prioridade para crescer. E aí, você colocando essa semente num substrato úmido, máximo 18 horas, ela te mostra o que ela prioriza, né? Ela absorve água, ela incha e ferroa. Essa é a expressão que o pessoal do campo diz para expressar a ruptura do tegumento provocada pela radícula. Então, o que o embrião coloca primeiro quando ele germina para fora, rasgando o tegumento, é radícula. É isso que temos que patrocinar, sabe? E aí, olhando para esse aspecto de genética também, outro ponto importante, Nestor. Você viu o tanto que mudou a área foliar? O índice de área foliar? Né? Na década de 80, nós tínhamos planta com índice de área foliar 8, 7, 6.
Hoje nós temos variedades com elevado potencial produtivo, índice área foliar 3,5, 4. E aí, qual que é a interpretação disso? Ora, bolas, existe uma relação harmônica entre crescimento de parte aérea e sistema radicular. O que aconteceu com o volume de sistema radicular nesse aspecto genético evolutivo? Nós temos variedades cada vez com menor volume de sistema radicular, né? E o que o sistema radicular representa para a planta, Nestor? Se a gente comparasse a planta com uma máquina, por exemplo, com um carro, né? Eu diria que a parte aérea, especialmente as folhas, primeiro funcionam como radiador, funcionam como bomba d'água, como bomba de gasolina. Quando elas amplificam a luz solar, elas funcionam como bobina. E quando elas transformam CO2 em açúcar, que é a energia que a planta utiliza para funcionar, a folha também está desempenhando a quinta função, que é motor. Agora, como máquina, a planta precisa de estabilidade, né? E o que confere a estabilidade a um veículo? É o sistema de suspensão e aerodinâmica. Aonde está isso? No sistema radicular. Não apenas porque o sistema radicular é a âncora que dá sustentação, é a boca de absorver água, é a boca de absorver nutriente. Ali, na ponta dos pelos radiculares, eu tenho a fábrica do hormônio da juventude, Nestor, que é a citocinina. Eu tenho a fábrica da abertura estomática, que é a citocinina. Eu tenho a fábrica do hormônio que protege a clorofila da degradação, que é a citocinina. Eu tenho a fábrica do hormônio da brotação de gemas, que é a citocinina. A fábrica que comanda o metabolismo, né? Então, eu diria que a citocinina, entre os promotores, é o mestre de cerimônia, tá entendendo? É ela que comanda. E aí, imagina você uma raiz com menos volume de raízes, ou um sistema radicular que não cresce por deficiências nutricionais, né? Ou por solo compactado, ou por problemas sérios com nematóide. Não tem como esperar grande coisa de uma planta que não tem estabilidade funcional. E isso só se encontra a nível de raiz. Então, isso deveria ser assim, considerado com muito carinho pelo produtor, sabe? Mas é difícil, né? Porque o ser humano ele é vaidoso, Nestor, e dificilmente ele vai valorizar aquilo que não vê. Mas o que existe de mais importante numa planta é o sistema radicular. Correto, correto. Tá. Professor, já estamos caminhando já para praticamente o final, tá? O professor teria mais alguma consideração final? É que o assunto é bastante amplo, né? Eu diria para os produtores que ainda foram contemplados com essa chuva desses últimos dias, né? Que não desistam das suas lavouras, né? Porque, como eu disse para vocês, né? Com todo respeito à soja e ao sojicultor, a soja é o mato que deu certo, né? Evidentemente que nós não temos, assim como no algodão, um tempo maior, porque o algodão você refaz a qualquer momento que você... E é uma planta extremamente responsiva. A soja, nem tanto como o algodão, mas ela é responsiva. E estratégias para a gente amenizar a pancada desse estresse, essas nós temos, Nestor, não há como negar. Então, nós temos a nossa discussão desde o MAP purificado comum até os MAPs mais evoluídos, né, associados com bioestimulantes, com micronutrientes, com magnésio. Nós temos empresas... Isso, MAPs turbinados, correto. Nós temos empresas ofertando no mercado excelentes produtos, né, como bioestimulantes, né, seja por mistura de hormônios sintéticos ou aminoácidos promotores também, né? E que quando associados a fontes nutricionais, né, se associa um bioestimulante a um purificado, a resposta parece que você está tirando o estresse com a mão. Sim. Né? Tem sido excelentes ferramentas que nós temos, primeiro, validado na pesquisa, né, para depois, com mais chegar... Isso, e na prática, né, professor? E na prática a gente também tem visto, né, ótimos resultados aí com os bons produtos, né? Sim, sim.
não tenha dúvida, né? Agora, o produtor precisa investir em qualidade de produtos, né? Porque, Sim. lamentavelmente, Nestor, quando você olha, por exemplo, para esse mercado de foliares, né? Assim como nós temos empresas decentes, com Sem qualidade de dúvida. produto, nós temos muitos picaretas, né? Muitos Sim. picaretas, né? Então, o produtor precisa pôr um filtro, né? E se certificar com informações de gente confiável, né? De gente que realmente ele possa dar um crédito, né? Dar um crédito profissional, né? E postar, porque é possível amenizar, sim, Nestor, é possível, não tenha dúvida. Correto, correto. Então, professor Gustavo Pazetti, prazer enorme estar batendo um papo pessoalmente com o senhor, tá? O senhor é uma referência, né? Aqui, tanto na região como no país todo, tá? Me sinto honrado em estar batendo um papo com o senhor. E o senhor também está trazendo aí ótimas informações aí para nós, né? Que vai ser de grande valia a nível de campo. Nestor, eu que agradeço. Um prazer enorme poder estar conversando com vocês aqui, trocar esses dedos de prosa, né? E poder, de alguma forma, colaborar com o grande guerreiro, né? Que é o elo forte de toda a cadeia, né? Que dá impulso a toda a região, né? Eu me sinto assim abençoado de morar aqui no Sudoeste, né? E de poder, há 28 anos, estar num aprendizado constante, viu? Porque aqui, Nestor, nessa região, né? Nós conhecemos produtores extremamente informados, extremamente capacitados, técnicos de primeira linha, né? E como professor, né, eu me sinto mais honrado ainda, sabe? E com esse desafio, sabe, de estar cada vez mais capilarizando o conhecimento que possa se traduzir em algum benefício, principalmente para esse cara de braço incansável que é o produtor rural e que a gente admira profundamente, né? Além de respeitar, admira profundamente por toda a garra que ele tem, né? O produtor brasileiro, o produtor agrícola brasileiro, ele é diferente, viu? É guerreiro. Não, ele vai contra todos, contra tudo e contra todos. Tá certo. Mas tá bom, professor. Então, um bom dia a todos, né? Tenham todos uma boa quinta-feira, né? E até a próxima. Bom dia, Brasil. Forte abraço para todos os ouvintes. Até a próxima, Nestor. Obrigado, professor. Um abraço. Tchau e ótimas festas para todo mundo.